Bom dia, pessoal. Bom evento para todos vocês. Hoje vamos ter a palestra do Marcos. O Marcos é um cara, né, que tem muita experiência na Oracle. De fato, ele é um Oracle Ace. Então, acho que ele vai apresentar hoje um tema muito importante para a gente. Então, seja bem-vindo, Marcos. O tempo é para vocês. E o pessoal, por favor, lembrem de botar todas as perguntas no chat. E acho que no final da palestra a gente vai tentar responder a maioria das perguntas. Então, boa palestra, Marcos. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem não está no Brasil, né? Bom, obrigado pela oportunidade, LOC, por esse evento de primavera. E hoje a gente vai falar e discutir um pouquinho sobre como o Ansible pode ajudar a salvar nosso tempo quando a gente estiver aplicando patch em banco de dados, né? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu trabalho com TI faz mais de 25 anos. E 16 com banco de dados, faço parte do conselho do GOB, sou palestrante em diversos eventos, Open World, o próprio GOB Tech Day, SPOG, o Groundbreakers da Europa e da Oceania. Fui revisor técnico de um livro do RMAN 12C. Eu, na verdade, não moro mais em São Paulo, capital, mas eu moro no estado de São Paulo, moro em Vinhedo atualmente. Eu tive uma experiência como DBA na Discover por 9 anos, 4 anos em ACS, e estou há 3 anos aí e meio na Enkitec. As minhas certificações, essas em verde são as certificações de cloud. Eu brinco que se a gente fosse medir certificações em criptomoeda, né, eu teria 0.10 AZ coins, né, que o Alex Zabala acho que talvez até um pouco menos do que isso atualmente, porque o Zabala é um cara que todo ano ele tira aí todas as certificações de cloud possíveis e, além disso, é OCM, enfim, tem um universo gigantesco de certificações, então ele é o cara que realmente a gente mede como AZCoin aí como referência para a gente medir como a gente está se desempenhando em relação às certificações. Como eu falei, eu trabalho na Enkitec atualmente. A Enkitec, ela faz parte da Accenture, então é a Accenture Enkitec Group. A Enkitec é focada em bancos de dados, Engineering Systems e Cloud, recentemente, né, nos últimos anos. A Enkitec sempre foi referência no que diz respeito a Engineering Systems e também sempre foi referência em ter dentro da Enkitec diversos Oracle Aces e pessoas que sempre contribuíram com a comunidade a partir de blog, palestras, enfim, espalhando um pouquinho do conhecimento. Eu sou Oracle Ace. Eu fui Oracle Ace de 2010 a 2015, aí eu fui para Oracle, 2014 para 2015, eu fui para Oracle como funcionário, perdi o título de Ace, porque quando você é funcionário, você não pode se manter como Ace, e desde 2018, quando eu fui para a Enkitec, eu voltei a ser Ace. Então, caso você conheça alguém que compartilhe conhecimento através de blog, de white paper, de artigos, livros, palestras, e você gostaria de nomear essa pessoa como Oracle Ace, vem aqui nesse formulário, faz a nomeação, um comitê dentro da Oracle vai fazer a avaliação se esse nome está sendo nomeado, ele realmente faz sentido ou não. Ou caso você seja um profissional que compartilha também conhecimento, você também pode fazer o self-nominate, e obviamente vai passar pelo mesmo comitê. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como o Ansible pode salvar nosso tempo quando a gente estiver aplicando patch em bancos de dados. Então vamos pensar no nosso approach atual quando a gente está aplicando um patch em banco de dados. Eu vou falar para vocês especificamente aqui de patches de banco de dados para aplicações SAP. Então, assim, as aplicações SAP, na verdade, elas têm o patch, ele seria o nosso release update, ou o nosso patch set, né? Um pouquinho modificado pela SAP, eles incluem alguns bugs, alguns patches a mais. Então, assim, na verdade, é o patch que a gente conhece, com algumas pequenas modificações. Por isso, a forma de aplicar o patch no SAP é um pouquinho diferente da forma que a gente aplica no banco de dados Oracle com uma aplicação tradicional, mas porque a chamada tem que ser via utilitário da SAP. No fundo, ela também usa um patch que é um pouquinho customizado, mas esse approach que eu vou falar para vocês, na verdade, é um approach que ele é válido. Vocês poderão, por exemplo, pegar o playbook e ajustar para um patch tradicional, né? Então, vou falar de um cliente específico. Esse cliente, na verdade, ele tem 10 ou 11 aplicações SAP no seu parque, então ele tem ambiente de desenvolvimento,
ambiente de QA, pré-prod e produção. Então, a gente está falando aí de dev, QA, pré-prod, produção e treinamento. São 5 ambientes. Então, no final das contas, a gente está falando de 55 bancos de dados. Então, assim, relativamente um parque pequeno de bancos de dados. Porém, esse cliente, eles seguem, eles não aplicam sempre o último patch set ou o último RU disponível por uma questão de política deles, mas o que eles fazem é o seguinte, sempre aplicam o último patch menos um. Então, assim, trimestralmente tem a janela de patch de banco de dados. Além disso, eles também têm a janela de patch de sistema operacional, também fazem correção de firmware de switch, de storage. Então, assim, esse cliente é um cliente que ele segue muito bem essa questão, assim, de se manter up-to-date em relação aos últimos patches lançados para evitar, né, assim, para garantir bug fix e também questão de segurança. Eles não aplicam o último patch por uma opção deles. Então, a gente está falando de um parque aí, vamos pôr de 55, 60 bancos de dados. É um parque, novamente, pequeno, só que se vocês pensarem que cada 3 meses eles fazem patch de 60 bancos de dados, a gente está falando aí de pelo menos 240 bancos feitos patch no ano, e, obviamente, se eles fossem partir para uma abordagem manual, por janela, eles perderiam bastante tempo. Então, esse cliente, na verdade, só para poder fazer um leve briefing, a gente começou nesse cliente em 2019, convertendo algumas bases não SAP para hack. Nesse momento, toda a parte de build, de grid infrastructure e software de banco de dados foi feita via Ansible, porque o cliente pediu isso. E ali a gente enxergou uma oportunidade, depois a gente continuou trabalhando no cliente em outras demandas, outras frentes, a gente chegou a uma oportunidade de melhorar bastante a janela de patch. Então, na verdade, essa apresentação, ela tem como objetivo falar um pouquinho dessa experiência que a gente teve e como isso pode realmente salvar nosso tempo. Então, na abordagem atual, né, a antiga abordagem, na verdade, que é a abordagem com a manual, em primeiro lugar, o time de DBA tinha que fazer download dos 3 ou 4 arquivinhos de patch lá no site da SAP. E, então, copiar esses arquivos para o servidor de banco de dados ou colocar no NFS compartilhado entre todos os servidores, né? Durante a janela de patch, o time de Basis vai parar a aplicação, o time de DBA vai substituir o utilitário patch lá no Oracle Home, vai copiar os arquivos de patch, alguns têm que ser colocados dentro do Oracle Home também, vai de fato aplicar o patch no Oracle Home, vai executar o post-installation, quando tem, né? E, se necessário, vai fazer a mudança de parâmetros, né? Então, todas as tarefas manuais. Qual que é o principal desafio dessa abordagem que eles têm atualmente? O principal desafio deles primeiro ponto, é uma tarefa que vai sempre levar tempo. E uma tarefa que sempre terá passos repetidos para cada servidor de banco de dados. Então, em cada servidor de banco de dados, eles vão sempre executar as mesmas tarefas. Outro desafio nessa abordagem manual é que você tem uma chance gigantesca para erro. Por mais que o DBA tenha lá um TXT, uma receita de bolo, um papel de pão, com todos os steps para ele executar, você está falando que esse cara vai ter que copiar e colar todos os steps um a um, e ele pode esquecer, e eu já vi DBA esquecer, não somente nesse cliente, mas em outros clientes, não somente para SAP, mas para outros bancos de dados também genéricos, Oracle, ele esqueceu uma etapa específica. E lá na frente ele descobre que deu erro. Então, assim, na verdade, quando você tem tarefas manuais, você sempre vai correr o risco de esquecer um step. E se você esquece um step, você vai prolongar sua janela, porque você vai ter que corrigir aquele problema e assim por diante. Para esse cliente específico, era uma tarefa que a gente considerava de um tempo razoavelmente alto, porque por ambiente era pelo menos 10 horas. Por quê? O que o DBA fazia? Ele pedia para a aplicação parar essa aplicação aqui, ele ia lá, fazia, aí depois disso ele falava para o cara de Linux, para poder fazer um freeze no cluster Veritas, depois disso ele ia lá e fazia toda a parte de patch. Subia o banco de dados, subia o listener, falava para o cara fazer um freeze do cluster Veritas, falava para o cara da aplicação, subir a aplicação. Quando o cara falava assim, a aplicação está no ar, consigo acessar, ele ia para o próximo. A gente está falando aqui de apenas um DBA fazendo isso para todos os ambientes, todos os bancos de dados nesse mesmo ambiente. Então, era pelo menos 10 horas toda a janela. Isso sempre foi assim. E aí, vamos falar
antes de falar da abordagem proposta, vamos falar do que é o Ansible, né? Esse aqui é um slide bem simplesinho mesmo, só para poder contextualizar caso alguém não conheça o Ansible, o que ele pode fazer pela gente. O Ansible é um software, é uma ferramenta que permite a gente fazer automação de tarefas computacionais, né? Uma das vantagens do Ansible é que ele é uma ferramenta que não exige instalação de agentes. Então, você tem lá seu Ansible Server, você consegue fazer tarefas nos computadores remotos sem instalação de agente. Você pode fazer a escrita dos playbooks em linguagem YAML. Você não precisa ser um expert em programação para escrever os playbooks em Ansible. Uma vantagem, talvez, caso você saiba, se você conhecer bem Shell Script, vai te ajudar bastante, porque você pode fazer muitas coisas do Ansible em Shell Script. São duas categorias, praticamente, de computadores, né? O Control Node, que é o servidor do Ansible propriamente dito, e o Manage Node, que é onde o Ansible vai conectar para poder fazer as tarefas. Então, o que o Ansible faz? Na verdade, cada pedacinho do playbook é um módulo que você está chamando do Ansible, né? Então, quando você quer copiar um arquivo do Ansible para um banco de dados, ele vai usar um módulo de copy. Quando você está rodando uma tarefa Shell, é um módulo de Shell e assim por diante. Então, são pequenos programas que ele copia para a máquina remota, executa, aguarda lá por um result code específico e volta devolvendo, olha, esse cara funcionou, vamos para o próximo. Você pode usar tanto senha como chave SSH para autenticar com o Ansible. E a grande vantagem de você usar Ansible, de você usar automação, é que você pode rodar o mesmo playbook em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Você sempre controla esses caras através de inventários, ou inventories, né? Então, como que é a topologia básica do Ansible? O Ansible, basicamente, sendo servidor, você tem lá os seus inventários, né? Então você tem dentro do inventário quais são as máquinas que você quer fazer a execução dos seus playbooks. Os playbooks propriamente ditos, então são os arquivos com as tarefas que você quer executar, e ele vai se conectar por SSH nas máquinas para executar as tarefas. Então, qual foi a proposta que a gente sugeriu para o cliente, né, e para o time de DBA? Bom, algumas coisas continuam manuais, né? Então, por exemplo, o time de DBA tem que copiar ainda os patches, os arquivos para, nesse caso, para a máquina do Ansible. Antes da atividade, né, ele vai fazer o download, vai copiar para a máquina do Ansible, vai alterar as variáveis daquele patch específico dentro de um arquivinho do Ansible, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, e vai validar dentro do README do patch se tem que colocar mais alguma coisa no playbook. Durante o patch, basicamente, ele vai pedir para o time de bases parar as aplicações e vai chamar o playbook. Aqui nós não temos mais a tarefa de freeze do cluster Veritas, porque a gente colocou isso no Ansible. Nós poderíamos também colocar a parte de parar as aplicações via Ansible, mas o cliente, ele falou, não precisa também automatizar tudo, deixa que o cara de aplicação pare a aplicação e valide que a aplicação está parada, então, ok. O nosso principal desafio com o Ansible aqui é, obviamente, sempre ler o README do patch antes de cada nova versão e alterar as variáveis para incluir aquela versão que você gostaria de instalar. Então, sim, são algumas tarefas que ele tem que executar antes e pode ser muito antes da janela, mas é uma tarefa que ele vai fazer uma única vez. Feita aquela tarefa, para aquela versão de patch, para aquele patch específico, ele já finalizou os ajustes, é só rodar o playbook no dia da janela. Quais são os principais benefícios de usar o Ansible para essa solução aqui? Em primeiro lugar, a gente vai reduzir a nossa atividade, né, o tempo de atividade. Porque você vai rodar o seu playbook em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Então, basicamente, o que a gente pede? A gente pede para o cara de bases parar todas as aplicações. Então, ele vai fazer stop todas as aplicações. Então, vamos supor que ele leve meia hora para fazer tudo isso. Ok, a gente vai guardar. Depois disso que fala, parou as aplicações, a gente checa realmente se não temos mais usuário no banco de dados. Não tendo, aí a gente executa o Ansible. Né? Então, assim, os principais benefícios, de fato, reduzir o tempo de atividade. A gente está reduzindo bastante aí a probabilidade de erros, né? Porque os erros podem acontecer ainda caso você altere alguma coisa no seu playbook Ansible. O playbook está pronto para uso, mas se alguém meter a mão no playbook e ferrar alguma coisa, ele pode causar erro. Mas supostamente o playbook foi validado, então assim, você só tem que incluir os novos patches, as novas variáveis desses patches,
para poder contemplar aquela versão específica de patch que você quer aplicar. Então, assim, a chance de erro, nesse caso, ela é muito reduzida, porque você está falando de alterar praticamente um arquivo do Ansible para poder incluir essa versão de patch nova. Então, assim, você está minimizando muito a chance do cara ficar repetindo a tarefa um monte de vezes e errar. Outra vantagem gigantesca do Ansible é que você vai padronizar os seus procedimentos operacionais. Então, patch, você sempre as mesmas atividades, os mesmos steps, na mesma ordem. Isso garante com que você evite novamente erros e padronize tudo que você faz no seu ambiente. Se você tem um ambiente que quando você faz a instalação dele, você segue os mesmos padrões dentro da sua empresa, e se você usa o Ansible, você não tem, por exemplo, um ambiente específico, com uma consideração específica para você colocar aquilo ali como uma exceção dentro do Ansible. Então, se está padronizado, você consegue fazer isso de maneira muito transparente para todas as máquinas, todos os bancos no seu parque. E, obviamente, tempo é dinheiro, né? Então, a principal vantagem aqui é o tempo reduzido, já falei aqui, mas eu só estou reforçando aqui. A gente tinha mais de 2 horas de janela, e hoje a gente faz essa parte de patch em 1 hora de janela, 1h10, 1h15. Então, foi uma redução absurda, com um ganho de confiabilidade absurdo, né? Então, vamos fazer agora um walkthrough pelo Ansible. Então, o Ansible, quando você tem ele instalado, você não precisa acessar o diretório onde está o binário do Ansible. Na verdade, vamos dizer que você tem um home ou um root directory para os seus arquivos do Ansible, que não são os arquivos, os binários, o diretório onde estão os binários. Então, assim, você tem o seu home, o seu work directory do Ansible. Então, você tem o seu root directory. Dentro dele, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um arquivinho de configurações do Ansible. Aí você tem os playbooks que você criou para poder executar as tarefas. Um log para ele guardar os detalhes das execuções. Como eu falei, os inventários. Roles e tasks. Esses caras se parecem bastante, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Então, vamos agora para o primeiro cara, que são os inventários. Então, essa aqui é a nossa estrutura de diretório e arquivos dentro de inventário. Então, dentro de inventories, você tem a pasta com o nome do inventário que você quer colocar. Nesse caso, estou chamando de SAP QA. Dentro dessa pasta, tem um arquivinho chamado hosts. Aqui dentro, você vai listar todos os servidores que você quer fazer, que você quer executar o seu playbook. Dentro dessa pasta de inventário, você tem outra pasta chamada group vars. Dentro dela, você tem um arquivinho chamado all.yaml. Aqui tem todas as variáveis para esse grupo de servidores específico. Então, voltando aqui, nos hosts, tem aqui a lista dos meus servidores. Isso aqui é apenas uma amostragem, obviamente o ambiente do cliente é maior, tem mais bancos em QA. Vindo agora para cá, essa parte do all YAML, aqui basicamente é a estrutura desse arquivo. Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui uma variável chamada SBP File Source. Aqui é o caminho, né, meu path absoluto, de onde estão os meus arquivos de patch. Os meus arquivos de patch estão nesse diretório, no servidor do Ansible. Tem aqui um array, uma matriz. Então, aqui, essa matriz se chama SBP Files. Dentro dela, eu criei variáveis. Então, assim, essa aqui é uma linha inteira, vem até aqui. Essa aqui é outra linha. Então, aqui são patches diferentes. Então, essa aqui, por exemplo, vamos criar uma variável chamada SBP Patch Number, com esse número. Patch File, com esse nome de arquivo. Aqui meu DB Bundle Patch, esse outro arquivo. Aqui meu arquivo do patch. Aqui o mês e ano desse patch específico. Aqui o nome do patch, que está dentro do README do SAP. E aqui, esse post install é uma customização que a gente faz, porque dentro de cada patch, a SAP recomenda que você altere alguns parâmetros. Geralmente é o parâmetro de events e o de fix control. Então, dentro de cada pasta de patch, eu crio um post install com os 2 comandos alter system, ou 3 ou 4, tanto faz, para incluir que a SAP está pedindo para a gente. Ainda dentro desse arquivo aqui, eu tenho um outro array, chamado SPP hosts. Então, aqui tem qual que é a minha máquina de banco de dados. Observe que a máquina tem tanto aqui, quanto no hosts. Daqui a pouco eu explico por que eu estou repetindo. Qual que é o meu usuário dono do meu banco de dados? Qual que é o meu banco de dados? Qual que é o nome do meu listener? E aqui quais são os meus diretórios de Oracle Home e meu Oracle Base. São todas as máquinas que eu tenho aqui. E aqui qual o patch que eu desejo aplicar. Então, esse patch aqui, na verdade, ele faz match com um dos patches que eu tenho listados aqui.
Poderia, por exemplo, aplicar pets diferentes em cada banco de dados? Poderia. Nesse caso, teria que incluir essa variável aqui dentro desse array e tratar individualmente cada cara desses. Beleza? Então, essa aqui é a parte de inventário, está pronta. Aí, minha próxima tarefa é a tarefa de tasks. Criei aqui um arquivinho chamado setup Oracle SBP Facts. Então, aqui eu defino algumas variáveis que serão globais ou exclusivas para minha execução de playbooks. Então, isso aqui, na verdade, é só debug, né? Então, aqui, se eu não especificar se eu estou fazendo um apply ou um rollback, minha execução vai morrer, vai encerrar, porque, olha, você não definiu nenhuma ação para a sua execução. Aqui eu estou definindo fatos, né? Set facts, estou definindo fatos que, na verdade, eu estou tratando como variáveis. São variáveis globais que eu estou definindo, todas relacionadas à questão de aplicar o patch. Então, por exemplo, quando eu executo lá o MLPatch, que é o utilitário da SAP para aplicar o patch, quando ele finaliza, ele dá essa mensagem aqui. Por que eu tenho esse cara? Porque lá no meu patch, no playbook de patch, se meu output for diferente dessa mensagem aqui, dessa variável, eu vou considerar que meu patch falhou. Então, na verdade, o Ansible é o seguinte, ele não necessariamente sabe se o patch falhou ou não. Se o result code for diferente de 0, ele vai falar que falhou. Mas se for 0 com uma mensagem, né, diferente, uma mensagem específica dizendo que teve um warning, por exemplo, se você não tratou aquela mensagem, se você não sabe que mensagem é aquela, ele pode, por exemplo, dizer que o cara falhou. Ou eu quero, nesse caso, forçadamente falar o seguinte: se eu não encontrar essa mensagem no output, considere como falha. Aqui são fatos exclusivos para cada host. Tá? Então, aqui é o seguinte. Por que eu faço isso? Lembra que eu tenho dois arquivos lá. Tem um arquivo de inventários, com a lista dos hosts, onde eu vou rodar a máquina. E tem lá no meu array a lista de cada host. Por que eu faço isso? Porque aquela lista de hosts de inventário vai ser carregada por essa variável aqui. Essa variável Ansible hostname é uma variável de tempo de execução, que quando o Ansible começar a rodar naquela máquina específica, ele vai carregar essa variável com o nome da máquina. Isso aqui pega do meu array. Tá vendo aqui, ó? With items SVP hosts. Então, nesse caso, ele está fazendo um join, na verdade, entre a máquina que está rodando e a máquina que eu tinha lá no meu grupo vars, para poder definir o seguinte: defina essa variável aqui de maneira exclusiva, ou seja, estou pegando o meu array, aquela linha específica, para definir as variáveis que eu vou usar no meu Ansible. E aqui são variáveis globais em relação aos arquivos do patch. Então, aqui, qual que é o patch que eu vou usar, qual que é a localização dele, qual que é o número dele, e assim por diante. Isso aqui, na verdade, é basicamente para eu, quando eu fizer um patch ls patches, ele retornar para mim. Isso que eu uso para checar se o meu patch já está ou não instalado. Então, vamos para o nosso playbook propriamente dito. Então, tem aqui um único playbook, que é o chamado install SBP. Então, aqui, na verdade, eu vou rodar em todos os hosts daquele meu inventário específico. Qualquer falha que ele encontrar, ele vai considerar como fatal, então ele vai abortar a execução. E como pre-tasks, eu vou importar essas tarefas. Que tarefas são essas? São as tarefas que eu acabei de explicar para vocês. Então, a primeira coisa que ele faz em cada máquina que ele conectar é rodar aquele arquivo anterior para carregar variáveis exclusivas para cada host. Depois disso, o que eu faço? Isso aqui, na verdade, é um arquivo de instalação de patch. Nesse arquivo tenho tanto as roles de aplicação como as roles de rollback. Então, na verdade, estão todas juntas ali, mas não vai ter bagunça. Na verdade, assim, à primeira vista pode parecer até bagunçado, mas por que eu fiz isso? Para que o DBA especifique, através de uma variável, você quer fazer apply ou rollback. Então, cada role dessa vai ter as suas considerações, as suas condições, se for apply ou se for rollback. Então, ele vai fazer todas as etapas corretamente, na ordem certa, para uma ação ou para a outra. Então, a primeira ação que eu faço é fazer o freeze no meu cluster Veritas. Então, dentro do meu cluster Veritas, eu tenho, dentro da pasta roles, eu tenho uma pasta com esse nome, tasks e um arquivinho YAML. Primeira coisa, eu checo se eu tenho o meu binário do Veritas instalado na máquina. Porque nem todas as máquinas têm cluster Veritas. Então, se eu não tenho o meu binário instalado, não tem problema. Ele vai simplesmente bypassar essa role específica daquela máquina, mas vai executar em outras máquinas. Então, aqui, na verdade, eu tenho esse cara,
Observe que eu abro aqui um bloco. Esse bloco é o seguinte, tem uma condição lá, lá embaixo, que fala, só vai fazer ele se esse cara existir. Então, esse aqui é um módulo chamado stat, que vai checar se esse path existe ou não. Então, aqui é um módulo de shell. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui qual que é o estado do meu... todas as máquinas aqui, é um padrão, eles têm um grupo de recursos no Veritas chamado hora_1. Vou pegar o estado do meu hora_1. Então, se meu grupo não estiver online, ele vai encerrar a execução do playbook e fala, olha, não está online. No entanto, se ele estiver online, ele vai passar, vai ignorar esse cara aqui e vai checar se meu cluster já está em freeze ou não. Se já estiver em freeze, vai falar, olha, o cluster já está congelado. Se não, nesse caso aqui, eu coloquei para ele encerrar, mas atualmente eu mudei isso aqui para um debug, ou seja, eu não preciso encerrar a execução do playbook se ele já estiver freeze, porque eu posso continuar. Então, eu checo se ele está freeze, e aqui eu vou de fato fazer o freeze. Em seguida, após o freeze, eu checo novamente o estado dele e falo que o cluster foi congelado. E aqui está ficando para vocês o meu primeiro when. Ele vai fazer aqui somente se o binário existir. Esse aqui é uma rolezinha que eu criei porque a gente tinha em algumas máquinas um espaço em disco limitado. Então, aqui, na verdade, é o barra. Então, se eu tenho menos que 13 GB disponível, eu vou encerrar a minha execução, não vou seguir em frente. Aqui, antes de aplicar o patch, eu vou validar. Né? Então, na verdade, eu vou fazer o que é o seguinte. Em primeiro lugar, vou verificar se meu diretório de patch existe. Vou fazer um patch lspatch. Vou registrar esse patch lspatch nessa variável aqui. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Se essa variável PSBP, patch number, tiver dentro da saída dessa variável aqui, eu encerro minha execução falando que o patch está instalado. Não tem necessidade de eu seguir em frente se o patch está instalado. Aqui eu estou checando o meu inventário. Então, isso aqui, na verdade, basicamente, eu faço algumas queries na DBMS SQL Patch, porque já peguei casos de clientes que moveram, por exemplo, o Oracle Home, criou link simbólico, esse tipo de coisa, e isso ficou, português bem claro, cagado dentro do banco de dados. Então, você tem que alterar alguns diretórios que apontam lá para as pastas do OPEST para poder seguir em frente. Então, nesse caso, eu já falho a minha execução para não seguir em frente, porque eu não quero ter que fazer a execução para depois correr atrás de resolver esse problema. Aqui eu vou, de fato, copiar a instalação do meu arquivo, os arquivos de patch para a máquina de banco de dados. Crio aqui o meu diretório onde vou colocar os patches. Então, eu uso um módulo chamado file, e o state é o estado que eu desejo para essa execução. Então, nesse caso, eu quero criar um diretório. Destino é uma variável. Qual que é o dono do meu destino? Qual que é o grupo dono? Qual que é o módulo? E vou fazer essa criação como root. Aqui eu vou usar o módulo copy. Então, esse source é o caminho do meu Ansible server. E aqui meu dash vai ser esse cara aqui. E o dono vai ser o usuário do Oracle. Então, observa que o arquivo está inteirinho por variáveis. Então, quando você for no próximo ciclo de patch ajustar, basta você incluir a última patch lá, especificar qual é o número de patch que quer aplicar, e é o mesmo playbook. Aqui eu vou copiar o arquivo de bundle patch, e aqui eu vou copiar meu patch. Esse cara aqui é o módulo de shell. Aqui, na verdade, eu poderia usar um módulo de copy, por exemplo, para poder fazer um backup do meu patch, mas estou pegando a nota da SAP certinha e só reproduzir aqui. Então, estou fazendo um MV do meu patch, depois estou fazendo um unzip do meu patch, estou fazendo um unzip do minha pasta SAP Bundle e meu arquivo de patch, e assim por diante. Estou deixando toda a parte preparada para fazer a aplicação. Aqui, vou baixar meu listener, por isso que eu especifico o nome do meu listener lá, no arquivinho de variáveis. Nesse caso, a gente não está falando de grid infrastructure, está falando tudo de single instance, então eu vou usar, no lugar de usar o SRSTL, eu vou usar meu LSNSTL mesmo. Aqui eu vou baixar um banco de dados. Então aqui é basicamente um playbookzinho de shutdown do banco de dados. Peço desculpa pelo barulho do cachorro, né, mas
pandemia e home office, cachorro latindo no fundo. Aqui vou aplicar o meu arquivo de patch, o meu patch no Oracle Home. Então, basicamente, ele vai chamar esse cara aqui, MPatch, passando as variáveis aqui, onde está meu stage, qual que é o arquivo de patch. E observa aqui, ó, failed when. MPatch apply success line. Quando esse cara aqui não foi encontrado na saída dessa execução. Como que eu faço para registrar a saída da execução? Estou chamando aqui meu patch. Estou aqui, ó, register, apply OH MPatch. Então, o output dessa execução vai ficar aqui dentro. Eu vou considerar que essa execução falhou quando na minha string, ou seja, no meu output aqui, eu não tiver o conteúdo da variável de sucesso, que eu lá no outro arquivo eu defini. Aqui eu vou subir o banco de dados. Então, aqui eu tenho 3 módulos de startup, eu subo o banco de dados normalmente. Aqui eu vou criar o banco de dados com a opção de no-mount, criar um p-file. Acho que, na verdade, por que eu faço isso, pessoal? Eu crio um p-file antes de rodar o post install para ter um backup do meu SP-file atual. Então, assim, se alguma coisa mudar de um patch para o outro, observe quando eu crio o p-file, eu coloco aqui, ó, init, nome do banco, pré, mês e ano, número do patch. Então, eu vou ter, no final das contas, a cada ciclo de patch, eu vou ter um init de o anterior a cada patch que eu apliquei. Caso tenha algum problema, eu tenho lá meu init para poder comparar, ver o que alterou e tudo mais. E aqui, na verdade, esse cara aqui é para o rollback. Observa aqui. Se eu quiser fazer o rollback, eu vou recriar meu SP file. Primeiro, eu vou subir meu banco de dados em no-mount, minha instância no-mount. O init que eu criei no passo anterior, observe que esse cara só quando for apply. Depois de eu criar ele, de eu subir como no-mount, eu vou criar meu SP file a partir dele para poder fazer o rollback do meu patch, inclusive na parte de parâmetros. Aqui é a parte de rollback. Então, eu vou fazer um opatch, n rollback, silent, local, id file, eu vou passar tudo certinho aqui para ele. E, no final, um opatch, rollback, silent e número do patch com todos os subpatches daquele cara. Aqui é a camada de rollback no banco de dados. Então, eu vou rodar um RMSMBP aqui. No post install, basicamente, eu vou rodar um cat SBP, que é o meu data patch, né? Vou registrar a saída dele aqui nessa variável, vou verificar se a minha variável de sucesso está no meu output, se não tiver, falha essa tarefa. E assim, essa tarefa falhou, meu playbook vai morrer nesse momento, não continuo. E isso é proposital, porque se falhou, a gente pode ter problemas lá na frente e eu quero evitar esses problemas. Aqui eu vou copiar meu arquivinho SQL com os meus outer systems. Aqui eu vou checar alguns parâmetros. Aqui, desculpa, eu vou... aqui, na verdade, eu vou alterar, criar um spool e rodar meu scriptzinho chamando meu post install. Aqui eu vou subir meu listener. Então, é um playbook basicamente de start. Aqui é a parte de remover, de voltar à versão anterior do patch, voltar à versão anterior do meu patch, caso eu esteja fazendo um rollback. E após o meu patch, eu tenho aqui um post-patch check. Na verdade, eu faço o seguinte. Eu chamo esse SQL script aqui para mostrar para mim na SQL Registry lá os patches aplicados. E chamo ele, registro a saída dele e também mostro aqui um patch LS patches. É isso que eu espero mais ou menos. Então, patches instalados e patches aplicados no banco de dados. Então, aqui Oracle Home, aqui banco de dados. Qual que é a ordem que eu uso para aplicar o patch? Como eu falei para vocês, eu tenho no meu playbook tudo no mesmo arquivo. Então, o que eu faço? Então, quando eu vou aplicar um patch, essa é a ordem que ele vai executar. Vai fazer um freeze do cluster, vai verificar se tem espaço em disco, validar se vai ter um patch instalado. Se não tem, vai copiar os meus arquivos de patch para a máquina, baixar o listener, baixar o banco. Faz lá o apply, o MPatch, que seria um patch apply na verdade, subo o banco no mount para criar meu file de backup, baixo o banco, subo novamente o banco de dados, faço o post install, faço um alter system de alguns parâmetros, baixo o banco de novo, subo o banco
subo o listener, faço o unfreeze do cluster e rodo o esquema post-patch para mostrar lá os caras que foram instalados. Observe que algumas tarefas estão repetidas. Por exemplo, o shutdown. Está aqui repetido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando você bota a mesma role no playbook para ser executado, o mesmo playbook para ser executado, se você não colocar alguma coisa que diferencia a primeira da segunda execução, ele não vai executar de novo. Porque ele vai pensar assim, opa, já rodei esse cara. O Ansible ele tem esse controle. Então, por isso que eu aqui faço esse artefato aqui, 1, 2 e 3. É a mesma coisa no startup aqui de Open, 1 e 2. Se eu fosse fazer o rollback, ele vai fazer um freeze do cluster, vai validar se eu tenho espaço em disco, validar se eu tenho patch, que assim, é muito importante. Quer fazer rollback? Quero. De qual patch? Do patch XPTO. Beleza. Esse patch XPTO, eu tenho ele instalado no Oracle Home? Porque se eu não tenho, não tem por que seguir em frente. Então, ele vai verificar se eu tenho o patch instalado. Se eu tiver, baixo o listener, baixo o banco, sobe o banco e no mount com a opção de recriar meu SP file, ou seja, vou pegar o SP file que eu criei lá no meu apply, vou usar ele como rollback para poder criar um SP file com a versão que eu tinha, baixo o banco, faço o rollback no Oracle Home, o patch rollback, subo o banco em Open, aqui eu rodo o RMSBP, que é um data patch, na verdade, baixo o banco de novo, subo o listener, aqui eu vou voltar a versão do meu patch, a versão que eu tinha antes do meu patch, e faço uma freeze do cluster. Aqui o arquivo de configuração do Ansible, então algumas configurações que eu utilizo. Então aqui basicamente falo em qual inventário eu quero rodar meu playbook, qual que é o nome do meu log, qual que é o usuário remoto. Então o que eu faço aqui? Na verdade, eu crio um usuário remoto em todo servidor chamado SVC Ansible, e da máquina onde estou rodando o Ansible, ele vai conectar em cada máquina usando esse usuário aqui. Isso aqui, na verdade, foi uma gambiarra, né, o famoso workaround. O que acontece? O Ansible, por padrão, todo arquivo que ele copia da máquina do Ansible para o servidor de banco de dados, ele vai usar o home desse usuário aqui para poder copiar os arquivos. Isso para os módulos do Ansible é tranquilo, é fácil, é rápido, porque os módulos são muito pequenos, na ordem de kilobytes. Mas quando eu vou copiar os arquivos de patch, por exemplo, eu tenho patch de 2, 3 GB lá, 4 GB. Se meu /home tem espaço muito limitado, ele pode falhar a execução porque o meu /home encheu. Então, isso aqui, na verdade, o que acontece? Que é um NFS Mount Point que a gente tem lá com 40 teras disponível. Então, eu estou falando aqui toda a parte de diretórios do sistema, DIRs, temporários do sistema, vai ser aqui dentro. Como eu estou fazendo com o usuário SVC Ansible, quero que meu usuário do Oracle tenha acesso, eu falo que todos os caras vão conseguir ler. Quando você faz isso aqui, você vai ter um warning dizendo que não é recomendado, que esteja word wide readable, mas é um warning esperado, porque a gente está forçando isso. E aqui eu estou falando que eu posso ter mais de 10 sessões em paralelo, ou seja, mais de 10 máquinas em paralelo. No arquivo de log, fica no meu work directory do Ansible, é o main.log. Então aqui eu tenho algumas informações de output, né? Então aqui está truncado, obviamente, para mostrar um pedacinho de como que o log se parece. O meu pré-requisito, criar um usuário chamado SVC Ansible. No meu caso aqui, esse usuário ele pode fazer um sudoku menos, sem autenticação. Se eu forçar a autenticação, eu teria que colocar a senha do usuário ali naquele momento da execução do Ansible e adicionar uma chave SSH do servidor Ansible lá no Authorized Keys do servidor de banco de dados. Então aqui, como eu faço para criar um usuário, para colocar o meu cara, para não pedir senha nesse caso, obviamente estava alinhado com o time de segurança. E detalhe importante, esse usuário aqui, ele é bloqueado antes do patch, assim, fiz o patch, ele é bloqueado. Vou fazer o patch, fiz o patch, o apply do patch, ele é bloqueado. Vai ficar bloqueado para sempre, só vai ser desbloqueado no dia do patch. Então, esse usuário nunca está aberto, então eu não poderia, por exemplo, usar na máquina do Ansible para poder jogar no servidor, usando esse cara em dias comuns, porque vai estar bloqueado. Aqui, a minha chave do Authorized Key, e como eu faço para aplicar e tirar o patch, né, e o rollback. Então aqui, esse aqui é uma option que eu não preciso colocar, obviamente. Ansible traço playbook. Aqui eu vou fazer um install SPP. E aqui vou falar que eu estou fazendo apply. Antes disso, nesse caso, estou definindo meu arquivo de configurações para o meu diretório local, porque por padrão,
Se você tem um Ansible instalado na máquina, ele vai sempre tentar pegar o Ansible CFG lá da instalação do Ansible, não do seu diretório corrente. Então, isso aqui vai poder falar, olha, pega do diretório corrente, quando eu faço esse cara aqui, esse aqui é um pedacinho do meu log para fazer o rollback. Eu simplesmente faço... Esse cara aqui, na verdade, não existe mais, eu vou corrigir ele agora. Hoje eu faço isso aqui, ó. Coloco o rollback aqui e ele vai fazer o rollback. Mas é basicamente a mesma coisa. Ah, tá aqui, desculpa. Corrigi, esqueci de apagar outro slide. Então, eu vou abrir para perguntas, mas antes de tirar as perguntas, caso alguém queira entrar em contato comigo, tenho todos os meus contatos aí, e vai ser um prazer ajudar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre para pergunta agora, e caso alguém não tenha, acho que a gente pode encerrar. 4 minutinhos antes de encerrar o tempo. Foi suficiente aí, então, caso alguém tenha pergunta, vamos lá. Acho que tem vários comentários no chat. Tá de parabéns com a palestra. Esse ponto é sensacional. Tem vários parabéns para a tua palestra. Parabéns também. Muito obrigado. Bom, pessoal, como não tem perguntas, bom, as pessoas que têm meu contato aí podem me chamar a qualquer momento. Quem não tem, agora tem, pode também me contatar, que vai ser um prazer ajudar vocês, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Só para fazer um último comentário, nesse mesmo cliente, a gente acabou fazendo mais 2 coisas com Ansible. Uma delas, a gente brinca que é um monitoring tool, né? Então, a gente checa praticamente gap data guard, long operations, locks, espaço em table space, espaço em disco. Então, assim, são algumas das verificações críticas que o DBA tem que fazer. Então, a gente montou um playbook que ele vai rodar isso no parque inteiro, e ele só vai mostrar na tela os caras que ultrapassaram o threshold que nós estabelecemos no playbook, ou nas variáveis específicas daquele host. Então, table space, por exemplo, tem ambientes que tem table space de 20 teras, né? Então, é besteira, por exemplo, esse table space eu monitorar para alertar com 80% de uso, porque seria muito espaço ali disponível ainda para alertar. Então, nesse caso, a gente criou arquivos SQL customizados com thresholds para esses table spaces maiores. Então, esse cara, por exemplo, esse playbook de monitoring tool, vamos dizer assim, a gente entregou para o cliente. Então, os DBAs de lá rodam todo dia como parte da operação diária, algumas vezes por dia, né? Então, isso acabou ajudando bastante eles no dia a dia e continua ajudando. E uma outra coisa que a gente criou, a gente está finalizando um projeto de upgrade nas próximas, acho que 4 ou 5 semanas. O cliente tem, como eu falei, 60, 70 bancos de dados instalados, todos na versão 12.1, e a gente está fazendo upgrade para 19. Né? O Rodrigo Jorge está assistindo aí, mas não fique bravo, como eu vou falar agora, RJ. A gente não está usando o Auto Upgrade Tool, e nada contra a ferramenta, é uma ferramenta espetacular. No entanto, a gente tinha outras tarefas também para colocar na execução. Uma delas, por exemplo, é a parte de ativar o TDE, o encrypt dos data files de tablespace de aplicação, né? Então, a gente faz várias tarefas e no final a gente faz o encrypt dos bancos de dados não tão grandes assim, obviamente. Então, a gente, por exemplo, no ambiente de dev, a gente fez upgrade de 12 bancos de dados com o encrypt em 4 horas. Então, os 12 bancos de dados estavam atualizados, no 19, o último patch -1, que o cliente não aplica o último patch. Todos já com o TDE ativado, com o wallet criado, com um shellzinho para fazer backup do wallet para o NFS toda semana, tudo isso em 4 horas. Então, o ganho que você tem de produtividade quando você usa automação é absurdo, né? Claro que assim, por exemplo, a gente fez upgrade de ambientes produtivos com esse, usando esse playbook? Fizemos para ambientes não tão críticos. Para os ambientes críticos, a gente também está fazendo com o playbook, mas a gente não está fazendo encrypt, porque para os ambientes críticos, eles são realmente maiores, e o tempo nosso de downtime, de offline encryption seria maior, mas a parte de upgrade em si, a tarefa de upgrade, a gente está fazendo tudo com Ansible. Então, assim, a gente chegou a fazer 2 ambientes críticos numa janela há 3 semanas atrás, com Ansible, e assim, em 1h30, o banco, como a gente não tinha encryption, 1h30 os bancos já estavam atualizados e a aplicação já estava no ar. Se a gente fosse fazer manualmente, poderíamos fazer com auto upgrade, mas tem algumas tarefinhas que a gente colocou mais ali, então
Por isso a gente não optou do auto upgrade. O Manuel Júnior perguntou se a função dos playbooks são feitas pelo DBA ou para alguém de DevOps. Manuel, boa pergunta. Eu diria o seguinte, cara, tem que ser o DBA. Porque o cara de DevOps ele não conhece banco de dados. Ele não sabe quais são todas as condições que ele tem que considerar para o Ansible checar se aquela tarefa foi feita com sucesso ou não. Então, o DBA tem capacidade disso, né? Então, por exemplo, quero checar se o parâmetro X foi implementado. O cara tem que ir lá fazer isso. Então, mas como é que você fez para o Ansible? Talvez seja uma pergunta que, em cima da sua pergunta, você tem uma segunda pergunta. Na verdade, eu tive muita sorte, porque esse cliente que eu participei de conversão para hack em 2019, me passaram um playbook, na verdade, a Enkitec passou um playbook de um recurso nosso lá, que era recurso nosso, não está mais lá com a gente, o Fritz, que era uma versão 1.0 de como instalar o hack, espetacular. Tinha algumas coisas que estavam hardcode. Então, por exemplo, ele criava um DG, um disk group, com apenas um disco. Não tinha como criar com mais de um. E aí a gente foi customizando, colocando mais dinamismo nesse playbook. Então, assim, eu não aprendi o Ansible do zero. Eu tive sorte de pegar um playbook, alguém me mostrar como funcionava. Em cima desse cara, aí sim, eu fui debugando, entendendo e fui fazendo o improvement dele. Depois disso, eu gostei da brincadeira. Fiz esse de patch, fiz o do monitoring tool e fiz o de upgrade, que a gente está, inclusive, rodando agora. Perguntaram também aqui se usando o SQL Plus com Ansible ou via alguma linguagem de programação. Na verdade, Divaldo, tudo que eu faço com Ansible eu uso ou os módulos próprios do Ansible, né, ou eu uso SQL Plus. Então, você viu ali que eu tenho, na verdade, eu tenho um módulo do Shell, e esse módulo do Shell eu chamo SQL Plus, ou chamando o script, ou colocando um comando inline mesmo para fazer a execução. O Jefferson perguntou se esses playbooks são de propriedade do cliente ou está na internet. Jefferson, esse de patch está na internet. Me pinga, que depois eu te passo o link dele. Na verdade, esqueci de colocar aqui o GitHub. Esse de patch de SAP está no GitHub. O de upgrade não está, porque esse a gente conversou e falaram para não liberar e tudo mais. É isso. O Léo falou que automatizar é viciante, nunca mais tem vontade de fazer na mão. E eu falo o seguinte, Léo, automatizar mesmo que se faça para um banco de dados. Eu às vezes, perco tempo de fazer a automação daquele cara, porque eu estou fazendo para aquele banco específico. Mas eu tenho certeza que aquela automação que eu criei, vou usar em algum outro lugar, em algum outro ambiente, em algum momento do tempo. Então, eu diria que é isso mesmo. Você automatizar coisa é viciante. E melhor de tudo, né? Igual um patch desse em 12 bancos de dados. A gente, inclusive, faz esse patch aqui, que eu mostrei para vocês do Playbook, inclusive em produção. Então, assim, o dia que a gente foi fazer em produção, lembro que eu deixei o Playbook rodando, eram umas 11 horas da noite, fui pegar um café, peguei um Red Bull, não estou patrocinando o evento, mas peguei um Red Bull, enfim, pude ir ao banheiro. Então, coisas que você não faria se você não tivesse automatizado, né? Você teria que ficar ali, às vezes, esperando um bom tempo até a tarefa ser finalizada antes de você, enfim, buscar uma água ou buscar um café ou coisa desse tipo. Então, eu acho, em cima da pergunta que o Manuel fez, não foi DevOps, foi DBA, e acho que o DBA cada vez mais, nesse universo de cloud, ele vai ter que se preocupar em aprender coisas novas, e a automação é uma delas, né? Mas o Mobile Xterm me permite abrir lá 10 janelas em paralelo para poder aplicar patch. Beleza, faz isso com 40 bancos de dados. Pode ser que você consiga, mas vai ficar um pouco lento. Então, assim, automação, eu diria que é um caminho sem volta, porque ele aumenta muito a produtividade, né? O único DBA consegue fazer agora muitas coisas para muitos bancos de dados graças à automação. Bom, é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, por gentileza, coloque aí. Se não, agradeço demais a oportunidade novamente. Obrigado, Vitor. E muito obrigado, Marcos. Elci, pela oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado, parabéns, sensacional palestra. Tipo, eu não sou o DBA, mas entendi muita coisa do Ansible nessa palestra aqui, então, meus parabéns. E um pequeno lembrete, pessoal, a gente está agora na faixa das palestras em português, então daqui a pouco tem mais uma palestra em português, é só conferir na grade que tem, acho que mais 2 palestras em português. Então, bom evento e tudo bom. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Até logo, até mais. Tchau, tchau.